Tocando um ponto sensível agora, mais sensível para Paulo, o Bahia está em processo de reestruturação, né? Mas o Vitória, fábrica de talentos, né? Conhecida como fábrica de talentos, as divisões de base. E nos últimos anos a gente tem visto aí um declínio das divisões de base do Vitória, tanto em fator de revelação quanto até nos próprios campeonatos estaduais, né, não tem dado tantos resultados, caindo às vezes em fases antes, né, da fase final. Queria que você fizesse uma avaliação. O Thiago Carpini recentemente falou sobre isso, né, que o Vitória não revela mais como revelava anteriormente, nessa questão das divisões de base e quão isso era importante para o Vitória antes, né? A gente, nos últimos anos, um jogador de sucesso que saiu do Vitória foi o Gabriel Paulista, rodou a Espanha, estava no Atlético de Madrid, passou por Arsenal e Valência também. Né? Queria que você falasse sobre esse declínio das divisões de base do Vitória e como é que você vê uma melhora, né, para esse setor que é tão importante para um clube de futebol, principalmente hoje no Brasil, né, que não tem SAF, recorre à base. Acho que o maior problema da base do Vitória hoje foram as gestões passadas, né? O Vitória viveu ali um período... Primeiro, acho que o grande ponto de declínio da base do Vitória foram jogadas de empresários, de diretores querendo trazer medalhões de outros clubes envolvendo jogadores da nossa base. Foi assim que a gente trouxe um Chiesa do São Paulo mandando um Juan Café, um Giovani. Foi assim que a gente mandou vários jogadores que poderiam estourar muito no Vitória pro Palmeiras, para trazer na época o meu campista Cleito Xavier, enfim. Acho que teve muito disso do Vitória saber que é um time revelador e começar a querer envolver esses novas promessas em negociações para trazer jogadores para resolver um problema no Campeonato Brasileiro. Acho que foi um dos pontos, né, que acabou fazendo com que a nossa base não fosse valorizada, porque ela é utilizada como moeda de troca e não com o intuito real de uma base que é revelar jogador, né? A gente acabou de ter, né, um jogador que muita gente não esperava, que foi até vendido, que é o Alisson Santos, que jogou aqui na Série C agora, né, gerou 10 milhões, né? Foi anunciado pelo Sport. Mas é realmente o pior momento da base do Vitória desde que eu me entendo por gente. Acho que o Vitória hoje vive ali uma fase muito ruim, mas eu não acho, como o Carpini disse, né? Acho que você é um excelente jornalista, falou até de uma forma mais delicada do que ele, né? Porque ele falou que a base não existe mais base do Vitória, e no dia seguinte os garotos subiram do Sub-20 para a Série A, né? Tem até uma foto icônica deles assim. Pior, não sei pra quem foi direta. Né, velho? Eu acho que o pior foi isso aí. Eu acho que, me permita, Paulo, até falando de fora, eu acho que parte uma falha aí até da própria comunicação. Com certeza. Do clube. Porque, tipo, o clube solta a foto, tipo, de comemoração de acesso e tal, e ali é ironizando a fala do Carpini. É no dia seguinte, pô. É no dia seguinte, tipo, a Vitória não tem base. No dia seguinte, a base consegue um acesso à elite do futebol sub-20 e dá uma ironizada no técnico do time principal, né? Tipo, talvez também a diretoria queira que ele olhe e diga aqui, tem aqui e tal, dê uma olhada nos moleques e ele esteja ali também resistindo e tal, mas eu acho que não pegou legal aquilo ali, não. Também, na verdade, acho que há um problema muito grande de comunicação e principalmente em alinhamento de ideias da direção do Vitória com o Thiago Carpini. Vários momentos, Fábio Mota fala uma coisa e Carpini fala outra completamente diferente. Uma delas é que Fábio Mota, sempre que é questionado até hoje, ele diz que o propósito do Vitória no Brasileirão é brigar pela pré-Libertadores. Ele falou isso no início da temporada, falou isso em todas as competições. Ele falou isso no final da temporada passada, inclusive. Exatamente, ele sempre fala isso. E eu sei que isso é um mundo, pra mim, inexistente pro Vitória hoje. Só que aí começa o Brasileirão, já o Carpini fala que a meta do Vitória é brigar pra não cair. Aí na próxima semana, o Thiago Carpini é entrevistado, ele fala que o Vitória não vai brigar pra não cair, que a proposta do Vitória ainda é disputar campeonato. Então fica uma guerra ali de narrativas que parece que não tem um alinhamento. Parece que um tá tentando convencer o outro na mídia e parece que ninguém toma ali a decisão. Então acho que isso também é um dos pontos que acaba dificultando a base do Vitória, mas eu já vejo uma melhora. Muita gente foca somente a saber, a base tá boa pela copinha, né?
Sim. Porque ele não tem jogo ainda, Copinha começa de 1º de janeiro, não tem muito futebol e quem gosta de acompanhar... Copinha, se você passar das oitavas, a torcida no outro dia tá pedindo o time todo. Todo no profissional. E se o time não passou, ninguém presta. Sub-17, 15, 20, Não nenhum passar presta. na fase de grupo, manda essa base embora. Manda esse Exatamente. menino embora. Mas tem alguns goleiros interessantes. Tem o Lohan, que eu gosto. O Lohan, que veio do Palmeiras agora recentemente. Inclusive, foi reintegrado ao profissional. Né? Tem um zagueiro, Cauã, que jogou 3 jogos, né, na temporada. Acabou se lesionando. Mas... Buiú também, né? Buiú. Então, acho que a gente tá melhorando. Mas vai demorar pra ser nível Gabriel Paulista, como você falou. Vai demorar pra ser nível Davi Luiz. Vai demorar pra ser nível Hulk. E é engraçado, Paulo, porque você fala assim, nível Davi Luiz. Naquele ano, o Vitória simplesmente revelou 3 zagueiros. Davi, Wallace e Anderson Martins, pô. E os 3 jogaram, né? Tipo, tinha Sandro, né? Sandro, que ex-Botafogo. Sim. Que era o mais veterano, e 3 moleques, pô. E os caras, tipo, jogaram bola e tal, entre outros momentos. Eu acho que nomes que passaram pela base do Vitória, e eu acompanhei muito isso, da época do Carlão, do próprio Newton Mota, aquela administração do Simval Vieira, na época, como diretor da divisão de base do Vitória. Eu acho que o Vitória teve muito sucesso ali, mas depois deu uma desandada mesmo. E só pra complementar, o seu time tá atrapalhando a nossa vida também. Porque eu trabalho com jogadores aqui da Bahia, de divisão de base, muitos jogadores do Bahia e do Vitória. E hoje é desproporcional o quanto o Bahia é mais atrativo para empresários do que o Vitória. Sim, sim. É muito desproporcional. Eu sempre que sou consultado com empresários, com amigos, olheiros, coisa e tal, que falam sobre a realidade, eu sou imparcial. E eu mostro os 2 pontos, sempre eles ficam mais tendenciosos, porque o Grupo City ele é atrativo. Então hoje, né, o empresário que quer trazer o seu jogador para o futebol baiano, ele é muito mais tendencioso aí. É porque é uma ponte, é uma organização muito grande. É uma grande. ponte hoje direta para o Manchester City. Né? Tipo, é aquela coisa, um exemplo, ó, você foi bem, a gente tem hoje 2 clubes na Europa que pode lhe colocar. Um é o Girona, o outro é o Manchester City. O Bahia fez com o Roger Gabriel e depois foi o Juan Pablo. Juan Pablo e Sidney. E Sidney, que foram pra lá, né, fazer treinamentos e tal, tipo aquele intercâmbio, passar 10 dias ali, 15 dias. E tipo, pra um moleque desse que tá chegando, 15, 16 anos, o cara fala, pô, eu tava treinando no CT do Manchester City, com o time sub-20 que é o sub-19 lá do Manchester City, de tarde e tal, mas pela manhã eu vi o principal treinando. Eu vi Haaland, vi os caras lá e tal. Então, tipo, isso daí já mexe também com certeza. Com a cabeça desses garotos, né? Tipo, o que era de diferente também, Paulo, nesse momento que eu cito de Anderson Martins, de Wallace, Davi Luiz, Wellington Vovô, Neto Coruja. Se a gente for falar aqui daquela época, a safra 80 de ouro. Talvez ali de 88 do Vitória até o 92, que foi Arthur Maia, né? Até pega antes de 88, que você teve uma galera ali já também, 84, 85, que surgiram também de forma absurda no Vitória. Não é no ano de 84, 85 não, viu, gente? É nascido em 84, 85. Que tem uma forma absurda de diferença, de disparidade dos 2 times. E é um pouco disso do que o Paulo está falando. A diferença, naquela época o Vitória era organizado. Hoje a questão do Bahia é a organização, da reformulação mais que você tá vitrine. falando, mas acima de tudo também o dinheiro, né? Tipo, você organizar com dinheiro é fácil. Uma coisa é eu querer fazer um estúdio desse em casa e não ter dinheiro. Vou fazer com uma webcam e a cara na parede. Outra coisa é chegar o dia e dizer, pô, vou fazer um estúdio massa. Eu quero luz assim, eu quero cadeira assada, eu quero não sei o quê. E, não, manda buscar aí, para um caminhão e bota. É outra parada, velho. Só antes de passar pra você, Bia, é um fato bem curioso pra gente entender a nível de importância do Vitória pra base, né? Só no pentacampeonato do Brasil, o Vitória tinha revelado 3 jogadores. Que era Dida, que tava no banco, aí tinha o Júnior Nagata e tinha a Vampeta. É isso então, aí. realmente, a base do Vitória é uma coisa assim. Não, que... por muito tempo o Vitória Surreal. revelou vários jogadores. Pau a pau com o Santos aí, por exemplo. Tinha os meninos ali.